E aí, pessoal, estamos ao vivo? Será? Eu acho que sim, estamos. Será que já tem alguém aí? Vamos ver. Já temos. Já estamos aqui. E aí, como vocês estão? Como vocês estão passando essa quarentena? Eu vou delay daquele um minutinho para esperar o pessoal enquanto eles chegam na live. Para quem não me conhece ainda, já deveria conhecer um pouco, se você está acompanhando as lives do Edu Cursinho e está estudando pelo nosso material. Eu sou professor de Química Orgânica do Edu Cursinho. O conteúdo da aula de hoje, assim como das outras aulas, está disponível lá no Classroom. E além disso, as lives passadas estão disponíveis também lá no YouTube, tá? Então, se você não conhece, que assim como eu, professor de Química Orgânica, temos professores de Física e de Matemática, de Atualidades e Redação, estão montando e disponibilizando suas aulas lá no YouTube, tá ok? Então, acesse lá nosso canal no YouTube, do Cursinho Educação e Aprovação, se inscreve lá, deixa um like lá e assiste a aula dos outros professores, tá ok? Temos também, e acesse também os materiais das outras frentes, como Química, Física e Matemática, Redação e Atualidades, lá no Classroom, onde nós utilizamos nossos materiais. Então tem aqui no Instagram do Cursinho, tem um post falando sobre cada código, tá ok? Esqueci de pegar o código, mas mais pra frente da aula eu disponibilizo o código aqui nos comentários. Ou se alguém souber o código da Química, só comentar aqui e eu fixo o comentário, tá ok? Bom, então vamos começar a aula em si, já passou um minutinho, então vamos lá. Nas aulas passadas, nas duas últimas aulas passadas, nós falamos então sobre os hidrocarbonetos. Nós tratamos os hidrocarbonetos de cadeia aberta, bem como os alcanos, alcinos, alcenos, alcadienos e alcadiínos. Tratamos também sobre os hidrocarbonetos de cadeia fechada, os cicloalcanos, cicloalcenos e os compostos aromáticos. Então, se você não chegou a ver sobre esses hidrocarbonetos, dá uma olhadinha lá nos comentários dá uma olhadinha lá segue nosso canal lá no YouTube, dá uma olhadinha na live, ou vai direto lá no Classroom e acessa o material. Aí se ficar com alguma dúvida, só deixar lá nos comentários. E inclusive a Suzane, eu sei que entrou, não sei se ela vai estar aí ainda, mas eu atualizei aquela imagem que você falou que não estava conseguindo visualizar. Depois você só me responde se deu certo, se dá para ver agora, ou se ainda está com dificuldade, que aí eu tento agitar de novo. Então, aqui ó, e a Stephanie mandou o código da sala de Química, e eu vou tentar fixei o comentário. Então, para quem não segue a nossa página nossa página de Química lá no Classroom, esse é o código de acesso. Então, vamos continuar. Se você já estudou a parte dos hidrocarbonetos, você deve ter visto uma coisa em comum entre os hidrocarbonetos. Muitos deles são encontrados no petróleo. E é o petróleo que nós falaremos na aula de hoje. Bom, o que a gente tem que saber sobre o petróleo? Primeiro, que ele é um combustível fóssil. Como assim um combustível fóssil? Ele é um combustível formado através da decomposição da matéria orgânica. Essa parte da decomposição da matéria orgânica entra um pouco na parte de geografia, que eu vou tentar explicar para vocês, mas eu não sou muito bom em geografia não, mas vamos lá. Como é que pode ocorrer a formação do petróleo? Bom, nós temos uma depressão, nós temos um terreno e nele tem uma depressão. E eu vou utilizar o exemplo de um copo aqui como minha depressão. Então, um buraco é minha depressão e aqui embaixo eu vou ter organismos. Eu vou ter vegetação, compostos orgânicos, animais mortos e tudo mais. Com o passar do tempo, o processo de intemperismo, ele o vento, chuva, vai batendo nas minhas montanhas através da gravidade, ele vai sobrepondo a minha depressão, até que eu forme um plano. Esse processo onde eu vou formar um plano, eu vou ter um material aqui de terra e tudo mais, e que vai fazer pressão sobre o meu composto orgânico. Essa pressão no meu composto orgânico, essa pressão e temperatura sobre o meu composto orgânico vai propiciar a formação do petróleo. Então, através da pressão e da temperatura, eu consigo gerar o petróleo. E como isso é um processo bastante lento, esse combustível, o petróleo, ele é tido como uma fonte não renovável. Como assim? Ele até renovável mas como demora muito tempo,
ele é um recurso não renovável, já que vai demorar milhares de anos para isso acontecer. Já que não é fácil você fazer uma montanha virar um plano, né? Você precisa de muito tempo, muita chuva, muito vento para que isso ocorra. Bom, então agora vamos falar sobre a composição do petróleo. O petróleo ele é composto basicamente por hidrocarbonetos. Então ele é uma mistura de hidrocarbonetos. E essa mistura de hidrocarbonetos, como vocês já devem lembrar, na parte que eu falei sobre os alcanos, alcenos e alcinos, que conforme a gente tem cadeias grandes, o ponto de ebulição na minha cadeia é menor, e conforme a gente tem cadeias menores, se a gente tem cadeias grandes, o ponto de ebulição é maior, se a gente tem cadeias pequenas, o ponto de ebulição é menor. Com isso, a gente consegue fazer, então, o processo de destilação. Mas para que a gente faz o processo de destilação? Bom, o petróleo, ele é utilizado, além como combustível, que a gente conhece como a gasolina, ele é utilizado para a produção de plásticos, de borrachas sintéticas, de tintas, solventes, isopor, cosméticos, os alcanos, alcenos, alcinos, todas aquelas aplicações que eu falei para vocês, é possível utilizar através do petróleo. O petróleo, então, serve para essas aplicações. Então, por isso, o petróleo é uma fonte muito importante, é uma matéria-prima muito importante. E por isso é necessário fazer destilação fracionada. Então, é separar cada componente do petróleo, já que é uma mistura de hidrocarbonetos, a gente precisa separar cada hidrocarboneto para, então, fazer as devidas aplicações. Bom, então como é que funciona a destilação fracionada? Para explicar a destilação fracionada para vocês, nada melhor que explicar a imagem do processo de destilação fracionada. Então, vou colocar aqui. Aqui é a separação entre líquidos. Destilação fracionada, o primeiro ponto vamos ver se foca, é a separação entre líquidos. Então, o primeiro ponto que você deve anotar aí, destilação fracionada, é a separação entre líquidos. Bom, então como é que funciona a destilação fracionada? Isso, se você por acaso ficar com dúvida, a professora de Química Geral vai trabalhar com vocês a parte de separação, sólido, líquido, líquido, líquido e tudo mais. Mas vamos aqui só para líquido, líquido, processo de destilação fracionada. Então aqui, na base, eu vou ter uma mistura de líquidos. Então, vamos supor que aqui eu tenha álcool e água, uma mistura de álcool e água. Bom, eu vou aquecer essa mistura. Como vocês sabem, a água, a 1 atm, ela sofre o processo de ebulição a 100 graus Celsius, enquanto o álcool ele sofre o processo de ebulição a 80 graus Celsius. Então eu vou aquecer esse meu composto até 80 graus Celsius. Por que 80 graus Celsius? Porque eu não quero evaporar água, eu quero apenas evaporar o etanol. Então eu vou evaporar o etanol. Só que conforme eu estou evaporando o etanol, vai vir por um processo de arraste um pouco de água. E essa água ela vai acabar se prendendo na minha coluna de fracionamento. Então ela vai ficar presa e ela vai depois ser condensada e vai cair de novo. Enquanto o álcool, que vai estar vai estar evaporado, vai estar no estado gasoso, ele vai passar por aqui e em contato com a água fria, ele vai ser condensado. Então ele vai condensar e vai cair aqui no meu recipiente onde eu desejo retirar o álcool. Bom, esse é o processo de destilação, onde eu vou pegar uma temperatura maior que a da minha mistura 1, que seria da água. Então eu tenho que pegar da minha mistura 1, que seria o etanol, que ele sofre processo de ebulição a 80 graus. Então eu tenho que pegar uma temperatura, ou a temperatura de 80 um pouco maior, mas menor que a de 100 graus, porque eu não quero evaporar a água. Então esse, basicamente, é o processo de destilação do petróleo. É o processo de destilação de qualquer outro composto. O processo de destilação do petróleo é um pouco similar. No entanto, ao invés de eu aquecer com uma chaminha ou alguma coisa pouca, eu preciso de uma caldeira para aquecer. Então eu preciso dar muito calor para o meu petróleo. Tanto que eu vou chegar a 600 graus Celsius. Bom, então eu vou pegar meu petróleo, vou aquecer ele tanto que eu vou conseguir fazer uma série de destilações sobre ele. Por isso chamada de destilação fracionada, porque eu vou tirar em várias frações, tá ok? Bom, então a minha primeira fração vai ser
os hidrocarbonetos menores, serão os hidrocarbonetos mais leves. Quem são esses hidrocarbonetos mais leves? São hidrocarbonetos contendo até 4 carbonos. E aqui, nesses hidrocarbonetos contendo até 4 carbonos, a gente tem dois nomes bastante importantes. A gente tem o GNV e o GLP. Quem são esses nomes bastante importantes? GNV é o gás natural veicular, que tem como composto o metano, CH4. E o GLP, que é o gás que nós já estudamos, ele é o gás do nosso gás de cozinha, que é o gás liquefeito de petróleo, que ele tem como composto o C3H8 e o C4H10, que é o nosso famoso butano e propano. Bom, por que esses dois gases são importantes? Porque eles caem bastante nos vestibulares. Então, às vezes, você pode ver essas duas siglas, como GNP e GLP, e você deve saber o significado delas. E elas são a primeira fração do meu petróleo, e elas são encontradas a temperatura ambiente em estado gasoso, tá ok? Então, anota aí que a primeira fração do petróleo é encontrada em estado gasoso, que é composta por GNP e GLP. Um ponto interessante a respeito do GNV e do GLP é o seguinte: a sigla, a parte do liquefeito, significa que se eu pressionar esse meu gás, eu consigo tornar ele em estado líquido. Que então o nosso botijão de gás, se você balançar ele cheio, você pode conseguir ouvir um barulho. Esse barulho é de água, que está presente, se não tiver adulterado, o botijão de gás, que é encontrado o propano e o butano em estado líquido através da pressão. Enquanto o gás natural veicular, que é aqueles tubão amarelo que tem na parte de trás do carro, não sei se vocês já devem ter visto, a pressão alta não torna ele líquido. Então, um ponto importante, ou menos interessante a gente saber, é que o propano e o butano, se a gente pressionar, eles conseguem ir para estado líquido. Enquanto o GNV, ele precisa de uma pressão muito maior, que não vai ser encontrada nem na parte de transporte do meu gás, nem na parte dele no próprio gás veicular, no próprio armazenamento em veículos. Ficou claro? Ficou um pouco confuso? Não sei, se vocês conseguiram entender, dá aquele joinha. Se ficou um pouco confuso essa parte, eu repito mais uma vez para vocês. Bom, então vamos continuar aqui o processo de destilação do petróleo. Focou. Então a primeira parte vai ser a parte dos hidrocarbonetos leves. Depois nós vamos ter os hidrocarbonetos médios, que eles já vão estar não mais em estado gasoso a temperatura ambiente, e sim em estado líquido, que serão os compostos contendo nafta, que vai ser os produtos da nafta, gasolina, querosene, diesel e óleo lubrificante. Um ponto importante a ser ressaltado é que conforme a gente aumenta o número de carbonos, a gente aumenta a densidade. Então, se você já deve ter visto a gasolina, se já ter sacudido uma gasolina, você vê que ela é bastante... A densidade dela, a viscosidade dela, é bastante baixa. Você consegue movimentar ela baixinho. Enquanto um óleo lubrificante, aquele óleo de carro, ele é bem mais viscoso, ele é bem mais denso que a gasolina. Então, conforme a gente aumenta a quantidade de carbonos na minha cadeia, eu vou ter uma densidade, uma viscosidade maior. E já quando a gente passa para os hidrocarbonetos bem mais pesados, que é o caso do gasóleo pesado e do alcatrão, nós temos compostos em estado sólido. Então a gente já tem estado sólido, que são os hidrocarbonetos pesados. Então o que é importante saber aqui? Saber os hidrocarbonetos leves, que são os gases. Opa, não consigo mudar de cor. São os gases, é o leve. Depois a gente tem os hidrocarbonetos médios, que serão a nafta, a gasolina, o querosene e o óleo lubrificante. Ele vai ser médio. E depois a gente teremos os hidrocarbonetos pesados. Bom, os mais pesados, além de eles serem utilizados para a formação de polímeros, eles também são utilizados em asfalto. No entanto,
O que você acha que vale mais? Você acha que vale mais pavimentar, tipo, o custo da minha matéria-prima para pavimentar, ou para eu vender uma Tupperware a R$ 300? Ou 400, sei lá como tá o dólar. Enfim. Então, como assim? Hidrocarbonetos pesados, ele tem um custo de venda menor do que hidrocarbonetos médios ou leves. Esses hidrocarbonetos menores, eu consigo utilizar eles de diversa forma, enquanto pesado eu não consigo utilizar eles de diversa forma. Eles são considerados o resíduo da indústria petroquímica. Então, eu utilizo o processo de craqueamento. As indústrias petroquímicas utilizam o processo de craqueamento, que consiste basicamente em pegar grandes moléculas de hidrocarboneto e quebrar elas. Para que eu tenho que quebrar? Por quê? Por que eu devo quebrar? Porque é interessante para elas. É interessante no sentido de ser mais lucrativo para elas. Por exemplo, eu tenho um barril de petróleo. Nesse barril eu faço o processo de refino e eu retiro de 7 a 15% de gasolina. Se eu fizer esse processo de refino e depois fizer o processo de craqueamento, nesse mesmo barril de petróleo eu vou obter de 20 a 50% de gasolina. Então é muito mais lucrativo fazer esse processo de craqueamento do que não fazer esse processo de craqueamento. E o que consiste o processo de craqueamento? Como é que faço? Esse processo de craqueamento, eu disponibilizo bastante temperatura e pressão a esse composto, e através disso eu vou conseguir quebrar esses meus compostos de hidrocarbonetos. Hoje eu estou travando um pouco, hein? Tá difícil. Então, se eu disponibilizar bastante pressão e temperatura, eu vou conseguir romper esses meus hidrocarbonetos. Outro modo de fazer esse processo de craqueamento é utilizando um catalisador. O que é um catalisador? O catalisador é ele é um fenômeno, não um fenômeno, mas eu não estou sabendo a palavra certa. Mas ele é um meio muito utilizado na química em geral. Porque os catalisadores, eles não interagem na reação, eles diminuem a energia de ativação da reação e eles aumentam a velocidade da reação. Então esses 3 pontos não é da parte de química orgânica, mas você deve saber sobre os catalisadores. E o que mais? Nessa parte do petróleo, do craqueamento, ele vai diminuir a pressão necessária para fazer a quebra e vai diminuir a temperatura e vai aumentar a velocidade. Então o processo de craqueamento através de um catalisador, ele é muito mais seguro e muito mais viável que um processo de craqueamento sem o catalisador. Bom, até agora, ficou alguma dúvida? Porque a aula de hoje é basicamente uma conversa sobre o petróleo. E essa conversa consiste em como é que a gente obtém o petróleo? Beleza, a gente obtém ele através de bacias sedimentares. Então, a decomposição da matéria orgânica, o petróleo é um combustível fóssil e ele não é renovável. Outro ponto, como é que eu faço para utilizar o petróleo, já que eu tenho uma mistura de hidrocarbonetos? Eu faço o processo de destilação fracionada, eu separo em várias frações esses meus hidrocarbonetos. E depois, para aumentar o custo de venda desses meus produtos, eu faço o processo de craqueamento. Alguma dúvida em relação à indústria do petróleo? Porque a live de hoje era rápida e realmente foi. Porque é isso que eu tinha para falar para vocês. E eu não sei se vocês chegaram a ver, eu já disponibilizei uma lista de petróleo no Classroom. Então dê uma olhada lá se você ainda não olhou. Então, alguma dúvida em relação à indústria do petróleo? A gente tem bastante tempo, eu nem sei quanto tempo passou. Deve ter passado o quê? Passaram 20 minutos de aula. E aí, gente, alguma dúvida? Vou tomar água. Como cai no Enem? Bom, no Enem cai basicamente o que eu expliquei. Como é que cai no Enem? Cai o processo de destilação. Ele vai te perguntar assim, no petróleo, como é que faz para separar os hidrocarbonetos? Destilação. O processo de craqueamento, inclusive é uma questão que está lá no PDF, por que é utilizado o processo de craqueamento? Porque ele aumenta o custo do meu produto, ou aumenta o custo da minha matéria-prima. Ele é utilizado o processo de craqueamento tem muito a ver com o custo da produção. Então, se eu fizer o processo de craqueamento, eu vou aumentar o custo de venda do meu produto.
Outro ponto importante que cai no Enem é em relação aos combustíveis fósseis, ser uma fonte não renovável e tudo mais. E também cai na parte de geografia e tudo mais, que é nas bacias sedimentares, e essa parte que puxa um pouco mais pro lado da geografia. Mas na parte química é destilação fracionada e craqueamento. Saber que o craqueamento... um ponto importante que eu esqueci de comentar com vocês. A destilação é um processo físico, enquanto o craqueamento é um processo químico. Como assim? Na destilação, através da temperatura, eu consigo separar as minhas moléculas. Já no craqueamento, eu vou ter uma molécula grande e eu vou quebrar essa minha molécula grande em moléculas menores. Então é um processo químico, onde eu quebro a minha molécula. Diferente da destilação, que é um processo físico, em que eu só separo elas de acordo com seus tamanhos. Ficou claro? Alguma dúvida a mais sobre a indústria do petróleo? Essa é uma live bastante rápida. É um conteúdo bastante simples, porém é um conteúdo que cai bastante no Enem, cai bastante em outros vestibulares também. Então, vocês precisam saber, primeiro, que o petróleo é utilizado para diversas coisas. Os plásticos, em geral, são formados por petróleo. Borrachas sintéticas, tintas, solventes, combustíveis como a gasolina são retirados do petróleo. E também temos o gás liquefeito de petróleo e GNV, que eu já comentei também. Bom, alguma dúvida? Eu vou dar 2 minutos para dúvidas. Se não tiver nenhuma dúvida, a gente encerra a live. E se alguém ficou com alguma dúvida em relação ao material, outro ponto importante, eu esqueci de disponibilizar o material mais cedo. Eu acabei colocando numa aba programar e eu tinha programado para sábado e não para hoje. Aí eu tive que alterar lá, mas eu publiquei antes da aula, tá? Mas se você ainda não deu uma olhada no material, só olha lá e responder as questões do petróleo. Se ficar com alguma dúvida, só deixar lá nos comentários, tá ok? Que em um dia eu respondo no máximo, tá ok? Bom, pessoal, por hoje é isso então, já que ninguém ficou com nenhuma dúvida. Nessa aula, então, a gente aprendeu sobre petróleo e finalizamos a parte dos hidrocarbonetos. Então, na aula que vem, a gente vai trabalhar sobre os compostos oxigenados, que é na parte de nomenclatura e tudo mais. Então, a gente vai ver sobre etanol, aldeído, fenol e mais alguns. Eu não sei se vai dar para ver todos na aula que vem, mas em 2 aulas a gente mata os oxigenados, tá ok? Bom, então é isso, pessoal. Fiquem bem, até a próxima. Bons estudos. E outra coisa, lembrem-se que vocês estão dando um passo à frente. Graças a Deus vencemos a conquista. O Enem acho que vai ser adiado, eu não tenho essa certeza, mas eu acho que ele vai ser adiado sim. Então podemos ficar mais tranquilos. Mas não esqueçam de estar sempre estudando, porque assim que voltar tudo ao normal, o Enem já vai estar aí. Então se você começar a dar o passo à frente, você vai estar à frente das outras pessoas, tá ok? Então estudem bastante, fiquem bem e até a próxima. E eu acredito em vocês. Tchau, tchau.